noite a todos. Obrigada pela presença nessa noite com esse tema tão importante, né, urgente. Agradeço a você, Nádia, por propor, né, por trazer essa discussão hoje para a gente, de algo que está aí pungente na contemporaneidade. O que é a infância? Segundo definições do dicionário Oxford, infância é um substantivo feminino, compreendido como o período do desenvolvimento do ser humano que vai do nascimento ao início da adolescência, meninice, puerícia. Segundo a teoria do desenvolvimento humano, nos desenvolvemos em fases, num processo intenso, longo e contínuo para compreender. Fase 1 é o crescimento intrauterino, inicia-se na concepção e vai até o nascimento. Fase 2, primeira infância, vai do nascimento aos 6 anos de idade, aproximadamente. Ele caracteriza-se por um crescimento incremental, que se inicia no nascimento e estende-se até o mínimo marco inicial da fase seguinte. Fase 3, segunda infância, ou intermediária, período de equilíbrio e crescimento uniforme em que o acréscimo anual de peso se mantém no mesmo nível, desde o mínimo limítrofe anteriormente citado, até o início de uma nova fase de crescimento acelerado. Fase 4, adolescência. Fase final de crescimento que se estende mais ou menos dos 10 anos aos 20 anos de idade. Com essa descrição de cunho científico, é possível perceber quantas coisas acontecem num corpo físico enquanto se cresce. Mas, no entanto, na mente, no inconsciente, nas emoções, diante da demanda social, o processo se dá de forma singular, não seguindo necessariamente uma reta. Carlos Drummond de Andrade traz que na infância a criança está às voltas com o verbo ser. Cito: que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os 3. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói. É bom? É triste? Ser pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser, r. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser, esquecer. Isso é um trechinho da obra poética, volume 4 e 6, de Lisboa, né? 1989. Posso afirmar que a criança é um sujeito pleno, munido de tantos direitos quanto um adulto, mesmo com sua dependência natural, sem o domínio completo da linguagem formal, sem uma coordenação motora aperfeiçoada, e ainda construindo seus saberes, é um sujeito completo. O que acompanhamos na clínica enquanto psicólogas e psicanalistas é um aumento considerável no uso de medicamentos para o controle de transtornos comportamentais e mentais. Percebemos também que tem uma maior popularização acerca dos diagnósticos e o uso de fármacos, se tornando comum falar sobre e diagnosticar no senso comum qualquer episódio comportamental com um nome clínico que conceitua tal comportamento. Como compreender esse movimento? Quais os impactos da supermedicamentalização dos adultos de amanhã? Estamos diante de um estado de alerta cultural? O que pode a psicanálise? O que pode o psicanalista? Bem, vamos ouvir agora nossa colega Nádia Sefrin, psicóloga da Clínica Atuar, que vai tecer algumas considerações importantes sobre essas questões, muito além dessa provocação que eu deixo aqui nessa introdução. Nosso desejo para essa noite é conversar, discutir, propor essa mesa, não necessariamente trazer respostas, porque talvez a gente está muito distante disso, de trazer uma solução, uma resposta, mas a gente precisa iniciar essa fala, essa preocupação, esse discurso sobre o que a gente está vendo na clínica e o que está
o que a gente percebe na clínica que vem da cultura. Muito bem, Nádia, contigo. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que compareceu. Espero que a gente possa fazer uma troca legal, que vocês consigam absorver algo desse encontro. Então, tudo bem. Então, o encontro de hoje, né, tem esse nome de O que esperar da infância? Uma discussão sobre esse período e a medicalização excessiva. Pode passar. Bom, primeiro, assim, eu queria contar um pouco do como eu cheguei nesse tema, né? Ele veio de uma resenha que eu fiz na minha pós-graduação, quando eu estava finalizando. Então, eu estava fazendo um curso de psicanálise com crianças e adolescentes, e uma das discussões que surgiu bastante nas aulas e trouxe proporam para a gente discutir era justamente do uso da medicação nesse período e como isso tem crescido e afetado as crianças no desenvolvimento. E essa é uma questão muito atual e o que eu gostaria de trazer no encontro para esse momento da atuar era justamente algum tema contemporâneo que fosse necessário para esse momento, né, que pudesse propor uma reflexão para as pessoas que participassem, e eu penso que essa é uma problemática bem relevante, porque essas crianças, elas estão inseridas na sociedade, e isso tem efeitos, tanto na subjetividade, na vida particular dela, tanto nas pessoas que elas vão se tornar e na maneira como elas vão se relacionar com o espaço, com o social futuramente. Então, pode passar, Fer. E para começar um pouco dessa discussão, então eu vou falar um pouco dessa questão dessas diferentes perspectivas que a medicina, a psiquiatria e a psicanálise, elas acabam se diferenciando. E a psicanálise possui uma percepção um pouco diferente daquilo que é colocado como loucura hoje em dia, né? Ela vai rejeitar essa concepção de comportamento que é colocado como errado e vai propor realmente uma perspectiva em que essa loucura, na verdade, ela se apresenta como uma forma particular de relação com a realidade. Já a psiquiatria contemporânea, ela vai defender uma perspectiva, na maioria das vezes, estritamente biológica, em que vai privilegiar sintomas que são enquadrados em algum sistema de classificação, como o DSM-5, que é bastante usado nesses parâmetros. Entretanto, a medicina, ela passou a ocupar um espaço de um certo controle social, que antes era realizado pela igreja, pelo judiciário, e acaba buscando um certo processo de normalização de conduta. Então, a partir disso, a medicina vai estipular certas práticas e discursos que vão forjar uma maneira de os indivíduos compreenderem, regularem e experimentarem os seus próprios corpos e sentimentos. E os manuais diagnósticos e estatísticos de transtornos mentais, que seriam os DSMs, eles foram criados pela Associação de Psiquiatria Americana e foram elaborados inicialmente com esse intuito de poder criar essas estatísticas dentro dos hospitais psiquiátricos. Porém, acabou ganhando bastante uso dentro da medicina, dos profissionais, e inicialmente até tinha uma influência da psiquiatria psicodinâmica, em que os conflitos subjetivos eles ganhavam um importante destaque, porém a partir do DSM-3 ele passou a ter um enfoque biológico, mesmo que muitas vezes não exista uma comprovação realmente científica dessa relação com os transtornos mentais. Em alguns casos, pode passar, Fer. Então, assim, para a gente pensar essa questão do diagnóstico, da medicalização excessiva, atualmente essa busca, e tanto pelo diagnóstico como pela medicalização, ela tem crescido excessivamente, ao ponto até de se sobressair essa preocupação com essa pessoa em sofrimento. Então, procura-se muito um nome para dar do que acontece com esse indivíduo, com essa criança, com esse adulto, mas acaba esquecendo de poder pensar do que ele está passando, o que ele está expressando muitas vezes com esse sofrimento. E como exemplo, né, para a gente discutir, a gente vai falar um pouco mais em relação à infância, que ela tem sido muito categorizada e dividida entre uma normalidade e um patológico, sendo esse último colocado muitas vezes como um transtorno e pensado em ser tratado e medicalizado.
E os aspectos subjetivos e sociais, que eles também impactam significativamente nessas vivências, no emocional, eles têm sido desconsiderados ao pensar esses comportamentos que essas crianças manifestam. Então, essas emoções, as dinâmicas de relacionamento da criança, elas ficam deixadas de lado para aparecer somente esses fenômenos biológicos, que são eles que são usados, muitas vezes, para explicar essas alterações apresentadas e que provocam esse certo incômodo. E uma das críticas a esse excesso de diagnósticos é justamente essa ocorrência de avaliações breves, superficiais e até mesmo sem avaliar o paciente diretamente. Então, existem muitos casos, por exemplo, de profissionais assim que eles fazem somente uma entrevista com o responsável, com o pai, com a mãe, e às vezes nem avaliam a criança. Então, é muito assim, às vezes até pelo discurso de uma pessoa falando sobre aquela criança. E isso acaba deixando muitas coisas em aberto, muitas coisas pendentes, né? Porque um diagnóstico ele tem que ser pensado de uma maneira global, considerando vários aspectos, e não só algo parcial, assim, que parece que se encaixa em algo. Isso acaba sendo somente um pequeno recorte da realidade dessa criança, e não esse contexto na qual ela está inserida, né? E outro aspecto é o lugar que o saber médico ele é colocado na sociedade, tanto no sentido de verdade, que sempre prevalece acima de outras áreas, inclusive do saber familiar, como algo que corresponde também a essa demanda social de normalização. Pode passar, Fer. E, ademais, assim, as características que elas são descritas muitas vezes nesses transtornos do DSM, elas podem ser muito imprecisas e amplas, podendo ser interpretadas de diferentes formas por diferentes profissionais. Então, dois neurologistas, dois psiquiatras, eles podem avaliar a mesma pessoa, muitas vezes com transtornos diferentes, porque acabam sendo, às vezes, alguns critérios que são um pouco vagos, e é até uma experiência, assim, que acontece muito no curso de graduação de psicologia, nas aulas de psicodiagnóstico, assim, muitos alunos, às vezes, acabam saindo da aula pensando, nossa, eu tenho tal transtorno, tal coisa, justamente, assim, porque acaba sendo muito fácil de você se identificar com a maneira como esses sintomas, essas características são descritas. E, ao pensar a medicalização, a gente precisa primeiro pensar também o mal-estar psíquico, que muitas vezes ele vai se manifestar através do corpo, como uma queixa física. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela vai perceber que algo de errado está acontecendo, porque ela vai notar, reconhecer algum sofrimento a partir de sintomas físicos. Então, ele vai buscar um tratamento primeiro, às vezes, por conta de náuseas, de dores no estômago, de dores de cabeça, e daí, a partir de uma certa investigação, vai começar a relacionar isso com algum estresse ou algum sofrimento emocional. Porém, a gente precisa pensar, né? Esse medicamento, ele vai entrar como uma estratégia diante de um sintoma incômodo. Mas, ok, esse sintoma, ele é incômodo para quem? É incômodo para o paciente, é incômodo para a família do paciente, é incômodo para os professores, é incômodo no passeio de escola. Então, a gente, tipo, tem que olhar quem que realmente está interessado nessa criança medicada. É algo que vai estar fazendo bem para ela ou é mais pensado no meio em que ela está inserida? E já a psicanálise, Lacan, vai trazer um olhar um pouco diferenciado desses sintomas que são abordados nesse aspecto pela medicina, né? Vai trazer justamente que o sintoma, ele é uma maneira de tentar enunciar uma verdade. Então, ele está ali para denunciar algo de que algo não vai bem, algo não está sendo assimilado, não está conseguindo ser simbolizado por esse indivíduo e acaba se manifestando a partir dessas emoções, desses comportamentos. E quando se busca uma causalidade simples, uma explicação categórica para um fenômeno que muitas vezes é extremamente complexo, é provável que você esteja deixando de escutar aspectos importantes daquilo que faz esse paciente sofrer. E os efeitos de um diagnóstico precipitado, eles podem ainda ser bastante severos em bebês e crianças pequenas, né? Porque isso acaba tendo, muitas vezes, um efeito de uma profecia autorrealizada, em que essa criança, ela passa a se tornar aquilo que dizem dela. Então, por exemplo, assim,
Os pais falam, não, porque esse menino é muito bagunceiro, não, porque ele não presta atenção, não, porque ele não consegue fazer tal coisa, porque ele não para na cadeira, ele não consegue prestar atenção porque ele não sabe ler direito. Então, essa criança, ela passa a assumir essas características como sendo algo intrínseco dela, ela passa a se identificar, achar que ela é assim e a se nomear dessa forma. Então, acaba que não se tem uma aposta nessa criança para que ela possa ser diferente. E muitas vezes ela acaba se construindo, se desenvolvendo sobre essa maneira que as pessoas esperam dela, porque em algum momento ela se apresentou dessa forma. E é por isso, então, que a psicanálise ela vai defender o diagnóstico como uma direção de tratamento, e que vai ser construído com o tempo, com a escuta, e não como somente uma explicação que vai ser tomada como verdade absoluta sobre esse sofrimento. E é interessante pensar assim, né, que muitas vezes os adultos, eles falam da infância, das crianças, assim, como um período onde não existem sofrimentos, não existem preocupações, só que a real é que isso é um efeito do recalque, né, que vai distanciar esse indivíduo, esse adulto, das suas angústias infantis. Então, parece que ele não sofreu tanto quando ele é criança, porque, na verdade, isso é um mecanismo de proteção do que ele vivenciou, né? Porque a infância, na verdade, ela é um período que a criança vai vivenciar diversas angústias, diversos medos, conflitos, e é possível observar dentro desse processo médico de reduzir esse sofrimento em critérios diagnósticos como uma fórmula de tratamento que tem muito mais voltada para fármacos ou para atendimentos pontuais, assim, específicos, como a queixa, e que às vezes, assim, acabam não conseguindo explorar um pouco mais profundamente outros aspectos que também se manifestam a partir desses comportamentos e dessas emoções que vêm surgindo. Pode passar, Fer. E acho que não tem como falar, né, de medicalização na infância sem pensar a questão da aprendizagem, né? Então, frequentemente, muitos alunos são encaminhados para avaliação, para atendimento neurológico, psicológico, devido às dificuldades no processo de aprendizagem. E é importante pensar nessas investigações, intervenções precoces, quando se observa essas dificuldades significativas na criança. Porém, a crítica é justamente a essa redução desses aspectos a uma ordem individual e falhas na função neurológica, quando as dificuldades elas são entendidas somente nesse ponto de vista, né? Porque aí você deixa, às vezes, de investigar questões do sono, da alimentação, até do ensino, as condições em casa, o que essa criança está vivenciando, se ela está passando por alguma perda, por alguma mudança significativa, porque algum luto na família, uma mudança de casa, mudança de professor, divórcio dos pais, tudo isso são questões que vão acarretar algum sofrimento, que vão deixar essa criança tão investida libidinalmente, emocionalmente nesses outros problemas, que muitas vezes o estudo, a aprendizagem, acaba ficando de lado, não necessariamente, né, porque a criança tem alguma disfunção neurológica, mas porque ela está vivenciando algum tipo de sofrimento que naquele momento acaba se tornando mais urgente. E isso vai impactar, então, na concentração, na memória, no interesse e no engajamento no processo de aprendizagem. Por isso, então, que a gente vai defender uma avaliação global e prolongada, que vai envolver os diferentes contextos que essa criança está inserida, então familiar, escolar, a comunidade, os pares, que seriam as crianças de outra idade, né, que essa pessoa convive. Só que muitas vezes esse é um desafio enfrentado por conta da exigência das escolas pelo acompanhamento médico e na normalização desse comportamento apresentado, que acaba anulando, né, colocando como problemático cada desvio que essa criança apresenta e deixando somente para a esfera médica e a intervenção medicamentosa a solução disso, tendo como algo que é incômodo e precisa ser excluído. Então, assim, a escola, ela espera, ela cobra dos pais que busquem um tratamento, que traga uma criança que fique quieta, que fique organizada, que seja concentrada, com boas notas,
independente das consequências subjetivas. E aliado a isso, também existe, claro, né, uma tentativa de cuidado, uma preocupação, porque muitas vezes quando a criança apresenta dificuldades na aprendizagem, ela às vezes acaba enfrentando conflitos na escola, pode perder oportunidades, pensa-se também, né, no futuro, de como que vai ser a sua adequação na sociedade, no mercado de trabalho. Então, todos esses também são aspectos que precisam ser olhados e pensados. Pode passar, Fer. Então, é preciso observar, né, nessas crianças que são medicadas, que têm o uso diário de altas dosagens, alguns efeitos colaterais que podem ser significativos, como a redução da atividade física, o interesse em atividades que antes despertavam o envolvimento dessa criança e ela passou a deixar de querer fazer, e um certo estado até mesmo anestesiado, assim, como se tivesse uma certa apatia, assim, uma falta de energia, uma falta de empolgação. E também tem estudos que vão falar, né, justamente dessa questão de uma redução na socialização, na solidão, brincadeiras solitárias. Então, essa criança, em vez de brincar em grupo com outras crianças, acaba se voltando muito para si. E outro ponto também é que muitas vezes o diagnóstico ele pode criar um certo estigma diante dessa criança, né? Era um pouco daquilo que eu estava falando da maneira como essa criança é falada. Então, quando ela recebe esse rótulo de TOD, de TDAH, de autismo, muitas vezes ela passa a ser vista sempre como o diagnóstico primeiro da criança. Então, é isso que sempre entra em cena. É a criança que é bipolar, é a criança que é TDAH. Deixa de falar, às vezes, até mesmo o nome da criança e usa para falar dela o diagnóstico, excluindo outras questões, outros aspectos dela. E então, continuando, né? É preciso pensar como que a maneira como essa criança é falada por essas pessoas ao redor dela, como isso vai impactar nela. Ainda mais numa fase que ela é tão alienada ao outro, ela depende tanto do outro. Então, o que o outro fala dela tem um impacto muito significativo nesse serzinho. E também é preciso considerar como o uso dessas substâncias psicotrópicas refletem nesse indivíduo e principalmente na fase da infância e da adolescência. E um dos medicamentos mais utilizados nessa faixa etária é a Ritalina, que ela vai ter como principal ativo o metilfenidato e que vai agir bloqueando as moléculas que removem a dopamina da fenda sináptica entre os neurônios e transportar de volta entre o neurônio pré-sináptico. Então, assim, devido a essa alteração na disponibilidade da dopamina, o organismo ele vai fazer um certo mecanismo compensatório. Então, isso pode fazer com que, como a medicação disponibiliza bastante, o indivíduo pare de produzir ou diminua consideravelmente a sua produção, criando uma certa dependência do medicamento, além de afetar na densidade dos receptores pós-sinápticos, e não tem, assim, evidências que indiquem que esse efeito em relação à produção da dopamina, se ele é temporário ou não, a partir do momento que para de usar a medicação. Então, às vezes, é possível que isso se estenda mesmo com a interrupção do medicamento. E além disso, né, alguns estudos apontam em prejuízos sociais dessas crianças que estão medicadas, que é o que a gente já vinha falando, né, da introspecção, da ausência até mesmo em tarefas assim na escola, que exijam um raciocínio mais elaborado, ou tarefas escolares que sejam mais complexas. Então a criança ela consegue executar tarefas simples assim, de concentração, mas aquilo que exige um um raciocínio mais complexo acaba ficando um pouco prejudicado. Pode passar, Fer. Pode passar novamente. E o que a gente pode esperar, então, da infância, né? E esse é um período muito complexo, em que a criança ela vai se desenvolver em diferentes aspectos. Então, o seu corpo ele está em constante crescimento, a sua energia ela está a mil. Essa criança ela precisa correr, ela precisa pular, ela precisa se jogar justamente para poder gastar tudo
isso que está acontecendo, né? Ela tem que ser direcionada para atividades ativas. E muitas vezes é difícil para que ela passe, às vezes, 5 horas, às vezes 9, 10 horas na escola, sentada numa cadeira, quando ela tem um corpo que está pedindo que ela se movimente. E não é só o corpo que está em constante movimento, né? A mente também está ali aprendendo, assimilando várias informações, questionando tudo nesse mundo que ela observa. E os adultos, em contrapartida, eles vão estar o tempo todo solicitando algo dessa criança, provocando angústias e perguntas sobre esse lugar que ela ocupa diante do mundo, diante do outro. E esse outro, que muitas vezes é castrador. E aí, né? Quando que sobra tempo para existir, para brincar, para dar vazão a essa fantasia? Sendo que é justamente na brincadeira que essa criança ela vai conseguir associar, vai expor suas questões, ela vai conseguir elaborar aquilo que ela ainda não conseguiu construir simbolicamente. E essa criança, então, ela está num processo que ela tem se descoberto um ser diferente diante daquele que deu a origem, com alguém com seus próprios gostos, com seus próprios desejos, com seus próprios sentimentos, com seus medos, com as suas experiências particulares. E essa experiência vai ser uma questão que ela precisa lidar, aprender, a assimilar, e tudo isso, assim, à medida que ela vai se localizando nesse espaço, nesse contexto social, que ela vai construindo lugar na sua família, na sua comunidade, entre os seus amigos. E ela precisa, então, aprender a lidar com as regras sociais desses lugares que ela ocupa. Ao mesmo tempo, né, que ela tem que fazer todas essas funções e se adequar a esse espaço, ela ainda é um ser, assim, com um corpo pulsional, que vai estar em busca da satisfação dos seus próprios desejos. Então, é um momento que ela precisa, de certa forma, se submeter a algumas regras dos lugares que ela ocupa, mas à medida que ela também precisa lidar com o seu corpo, com os seus impulsos, com as suas necessidades e com os seus desejos. E esse processo, ele não vai acontecer sem sofrimento e conflitos, porque para essa criança ela se descobrir, por exemplo, separada da figura materna, primeiro ela precisa conseguir negar algo a essa pessoa, entender que o que ela quer e o que a mãe quer podem ser coisas diferentes. Para que essa criança ela possa construir a sua identidade, ela precisa vivenciar diferentes coisas, né? E muitas vezes esse interesse, a descoberta dela, vai escapar também do que a escola propõe como um conteúdo pragmático. E para que essa criança ela se relacione, ela estabeleça vínculos, ela precisa primeiro de alguém que vai investir libidinalmente nela e construir um laço. Então tem que ter primeiro uma pessoa que aporte, que dê esse carinho, desse amor, desse espaço de afeto, para que ela consiga estabelecer com outras pessoas, fora do seu meio familiar, esse mesmo tipo de relação. E Freud e Lacan, então eles vão dizer, né, que o organismo, ele não se separa do psíquico, e a partir dessa troca, desse laço social entre um ser humano e um bebê, que ele vai se organizar em um arranjo pulsional, e o seu desenvolvimento, ele vai adquirir dimensões para além desse aspecto anatômico e fisiológico. E eu trouxe até não coloquei no slide, mas gostaria de falar com vocês, de uma citação que eu gosto bastante, da Inês Catão, que diz assim: o olhar, ele não se resume à visão. A visão é função de órgão. O olhar é função psíquica. A voz não se resume à audição. A audição é função de órgão, mas a voz é função psíquica. Voz e olhar são, em Lacan, objetos pulsionais. Então, para a gente pensar essa frase, né, que a gente tem os nossos sentidos em que eles vão receber essas informações no mundo externo, mas a maneira como isso vai ser assimilado, vai ser percebido, vai ser sentido por esse indivíduo, não é somente na esfera sensorial, neurológica, ela também tem algo ali do campo da linguagem, da maneira como essa pessoa escuta e enxerga o mundo, né? E isso diz muito de como ela se relacionou, porque se essa questão, essa função psíquica, a questão pulsional, tudo vai se estabelecendo a partir da relação com o outro. Pode passar, Fer.
Então, o Winnicott também vai trazer uma perspectiva, né, que vai dizer que quando a gente pensa o desenvolvimento infantil, a gente considera que a presença, o cuidado, eles são essenciais no processo de subjetivação, nessa constituição psíquica desse serzinho, né, sendo uma condição para que ele possa se estruturar. E ele vai falar também sobre a necessidade da continuidade de um cuidado, que vai se atentar às necessidades desse bebê à medida que ele vai crescendo, até que ele se torne um adulto, sendo acolhido e oferecendo os recursos necessários para que ele possa crescer e se desenvolver bem. E a partir disso, dele ter sido amparado e cuidado, que ele vai poder atingir o estado de saúde mental e de autonomia sobre os seus próprios cuidados. E outra questão, assim, para se pensar o sofrimento psíquico é a questão de considerar também o contexto social, né? O cenário das famílias brasileiras, porque quando a gente traz essas questões, a gente está falando de diferentes famílias. A gente tem aquela família que vai ter um cenário um pouco mais idealizado, que seriam as famílias, né, de classe média, superiores, mas também temos o contexto da maior parte das famílias brasileiras. E atualmente a gente tem esse aumento, então, né, de mulheres no mercado de trabalho, que elas vão ocupar diversas funções, também numa busca de seus projetos identitários, da sua singularidade, mas também muitas vezes por uma necessidade de que são as únicas pessoas que podem cumprir essa função. E dessa forma, as crianças, então, elas passam a iniciar mais cedo nas creches, nas escolas, e de ter menos contato com figuras parentais, né? E isso vai fazendo com que surjam novas modalidades de subjetivação e, consequentemente, novos sofrimentos e transtornos psíquicos. Então, assim, a gente tem que pensar, né? O que esse cenário, esse cuidado que é realizado muitas vezes por uma pessoa, que ela ocupa essa função de cuidadora para várias crianças ao mesmo tempo, então ela não tem como investir tanto em cada criança separadamente, porque às vezes são o quê? 30 crianças numa sala. Não tem como suprir todas essas demandas de afeto e de cuidado, né? E óbvio que isso não é uma questão de uma responsabilização subjetiva, né? É uma questão muito mais coletiva, da gente pensar, né, o que está carecendo nessa situação, essas medidas que vão garantir essas condições de subsistência, para que essas famílias elas não precisem se submeter a cargas horárias de trabalho tão elevadas, né? Que elas possam ter tempo para poder criar a sua família, para que elas possam ocupar esse espaço para essas crianças. Pode passar. Então, né, a gente tem que pensar, então, o que a gente, nós, enquanto psicanalistas, enquanto pessoas que estamos na clínica, podemos fazer? E isso vai acontecer principalmente pela escuta. Então, enquanto na avaliação médica, né, vai ter uma busca por sintomas que vão ser enquadrados em uma síndrome, um transtorno, como é que o psicanalista vai atuar? Ele vai fazer isso pela escuta, buscando então que esse paciente saia desse lugar de objeto onde as pessoas dizem algo sobre ele, para que ele possa assumir uma posição de sujeito e falar de si e por si. E a partir desse discurso, então, que o analista ele vai investigar, né, sobre essa queixa que ele traz, abrir para novos desdobramentos, que vão apontar, então, para o que está relacionado a essa angústia que está afetando esse indivíduo. Em relação aos atendimentos com crianças e adolescentes, também, então, vai entrar a questão da entrevista com os pais. Vai se escutar essa criança, mas também no início do tratamento e ao longo dele, vai se escutar os pais justamente para poder pensar, né, esse cenário, esse contexto familiar que esse paciente está inserido, como esse filho é falado e fantasiado, identificar o que incomoda essa família, inclusive, né, o que incomoda os pais, a família, a escola, pode ser justamente algo completamente diferente e oposto do que surge nos conteúdos do atendimento infantil. E considerando, né, que nós somos seres sociais que se constituem psiquicamente através desse laço com o outro, é importante construir com esse paciente e com os seus familiares como que esse sujeito, como essa criança, ela se localiza diante desse outro.
Então, como que acontece essa relação, quais conflitos que estão acontecendo, o que esse paciente ele entende que desejam dele e como que ele responde a isso. E por fim, né, o profissional, então, ele precisa investigar o que essa criança está vivenciando, até mesmo para além do que é trazido como queixa, pensar como que foi o seu desenvolvimento, se já havia sinais anteriormente, né, que chamassem atenção, que apontassem para algo diferente, como a família lidou com esses sinais, como a escola lidou, como isso vai se apresentar nos diferentes ambientes, e o que pode estar, então, por trás desse sintoma infantil quando ele se apresenta. E tudo isso vai dando sinais, então, da condição desse sujeito e de possíveis enroscos que podem se manifestar através desses comportamentos e emoções que, obviamente, necessitam de uma escuta e de uma intervenção. Pode passar, Fer. Então, para concluir, né, com esse encontro, a gente gostaria de propor essa reflexão sobre esse uso exagerado da medicação, né? No intuito de poder se posicionar diante desse cenário que coloca o desenvolvimento infantil dentro desse parâmetro de normatividade e que vai excluir as condições características da infância e dessa constituição do sujeito, assim como o próprio mal-estar, reduzindo muito a um sintoma a ser excluído, apagado, né? E é justamente essa posição em prol de uma homogeneização de comportamentos que vai desconsiderar um desenvolvimento saudável, a expressão da criança e das necessidades, que a gente está criticando aqui. E então, para a gente pensar, né, junto com uma equipe médica, esse uso de medicamento, ele tem que ser avaliado como uma estratégia consciente, que seja bem planejada e preferencialmente temporária, para que esse uso ele venha como uma medida em paralelo de outras intervenções, que o medicamento não seja a única estratégia, né? Para que essa criança ela possa ir desenvolvendo essas capacidades necessárias para sua adaptação, para essas questões de aprendizagem, e alcançar um cenário em que, em algum momento, essa medicação ela possa ser necessária. Ela possa ser necessária, não, ela possa ser retirada, me desculpa. Entretanto, né, o que se nota é que muitas vezes vai se aumentando as dosagens do medicamento e vai buscando cada vez mais o controle sobre o corpo dessas crianças. Então, em vez de pensar um aspecto, um cenário onde ela tem uma autonomia para poder seguir sem o medicamento, na verdade, ela vai sendo cada vez mais dotada, ficando mais dependente disso. E além disso, outro ponto, né, é para poder pensar esse cuidado não só na esfera médica, mas também envolvendo os pais, os familiares, a escola, os outros profissionais que possam vir acompanhar esse indivíduo, sem que tenha essa prevalência de um único saber. Que o que essa família sabe sobre essa criança, o que esse psicólogo, psicanalista escuta dessa criança, também é relevante, também tem que ser entrado em cena para pensar, né, um espaço onde seja oferecido esse cuidado e não deixe, né, de não se negligencie outras necessidades da criança para que ela não incomode mais, digamos assim. Pode passar, Fer. Bom, essas foram as referências, né, os autores que eu usei. Pode passar. E é isso. Muito obrigada novamente por quem está aqui até o momento. Espero que vocês tenham aproveitado. E agora a gente abre para perguntas e para discussão. Nádia, você trouxe de forma abrangente e muito objetiva um assunto tão delicado que contempla inúmeros aspectos, não é simples, e você conseguiu, assim, com suas palavras, sensibilizar o tamanho do problema. Obrigado por isso. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. A gente abre para as perguntas. Eu tenho algumas aqui, mas gostaria de abrir para vocês primeiramente, sem preferência. Quem veio hoje, né, ouvir, deve ter um interesse grande nesse tema. Alguém gostaria de colocar?
Bem, enquanto vocês pensem aí em alguma questão, eu gostaria, Nádia, de te colocar uma percepção que eu depurei daquilo que você trouxe. Então, eu pensei assim, ó, nós somos uma sociedade do cansaço. Mães cansadas, pais cansados, mães muito mais, porque a gente entende o contexto cultural que as mulheres estão inseridas, né, enquanto mães que trabalham, cuidam de casa e, enfim. Professores impotentes diante das demandas dos pais e da escola. Os professores ficam ali no meio, com as crianças, né? O professor tentando atender diferentes lugares, com objetivos diferentes, pais e escola. O que pode essa criança que está ali à mercê disso tudo e diante, né, de um diagnóstico seguida de um medicamento? É uma pergunta muito difícil, mas só para a gente pensar, o que pode essa criança, né? É algo assim desafiador, né? Porque as pessoas que estão envolvidas com essa criança muitas vezes acabam não tendo tão disponíveis para essa relação. Então, como a gente estava comentando, né? Um período em que essa criança precisa brincar, precisa ser estimulada, precisa se relacionar com os pais, tudo isso vai sendo referência para a maneira como ela vai se relacionar com o mundo. E quando ela acaba muitas vezes ficando mais isolada, porque os pais estão trabalhando demais, então fica no celular, ou porque os professores estão muito cansados, acabam não conseguindo dar essa atenção, isso acaba restringindo muito das possibilidades que essa criança poderia estar vivenciando, né? Então, eu acho que é uma questão muito assim para a gente poder pensar a nossa sociedade enquanto uma organização política também, né? De como que a gente pode, talvez, construir um cenário onde a gente consiga oferecer as condições básicas para que essas pessoas possam estar vivenciando as relações como elas deveriam ser um pouco mais aproximadas, né? Então, como eu posso dizer assim, para que essa criança ela tenha esse espaço para se desenvolver, para que esses pais consigam participar desse cuidado, né? Às vezes a gente tem que olhar, né, o que é necessário para que isso aconteça, né? Porque, é super compreensível que esses pais que às vezes trabalham mais de 8 horas por dia, passam tempo fora, não consigam se dedicar a essas crianças, né? Mas o que está acontecendo para que isso seja tão necessário? Como a gente vai poder esperar que esses pais exerçam essa função de cuidado quando eles mal conseguem cuidar de si próprios, né? Então é realmente bem, bem delicado. E esse é um cuidado que a gente tem na Atuar, um cuidado muito grande. Quando chegam as mães pedindo atendimento para as crianças, as entrevistas preliminares com os pais, elas são recorrentes. A mãe, o pai, o cuidador, quem exerce uma função na vida dessa criança, ela fica em entrevistas preliminares por um tempo, é um tempo lógico, não tem um número fixado, porque muitas vezes não se trata da criança. Como Lacan coloca, né, a criança, o filho é o sintoma dos pais, da família. Então fica ali nessa escuta os pais. E é quando se abre uma possibilidade desses pais verem os filhos de uma outra forma, fazerem uma outra, tentar terem uma outra tentativa com relação ao comportamento do filho, aquilo que eles estão trazendo como angústia nessa relação. E você traz muito bem, Nadia, essa questão da criança estar num tempo de explorar. Então, seria, né, esse excesso, a gente está falando sempre, gente, do excesso de medicamentalização. O que seria o excesso? 1, 2, 3 remédios, ou assim, a qualquer sintoma, um medicamento, sem pensar nas causas. Então, Nath, você pensa assim que de repente essa medicalização da criança seria uma forma de terceirizar uma responsabilidade?
Ah, Fer, eu acho que sim, né? Porque acaba sendo, de certa forma, uma intervenção mais rápida, né? Por mais que a medicação ela possa levar alguns dias, algumas semanas para atuar, ainda assim ela é mais rápida do que você olhar esse contexto, você investigar o que se passa, você poder provocar uma mudança em vários cenários, né? Porque a gente fica pensando, muitas vezes o problema ali não é algo isolado, não é só uma questão na escola, não é só uma questão em casa, são várias ao mesmo tempo. Então, a medicação ela vem, né, como uma maneira de amenizar isso que aparece em excesso nessa criança, nessa agitação, essa falta de comportamento, porque normalmente uma criança que é muito agitada ou que não participa da aula, ela também afeta os outros alunos. E isso acaba sendo caótico em sala de aula. Então, a medicação ela acaba facilitando esse processo no sentido de propiciar que aconteça esse processo de aprendizagem, mas eu acho importante a gente poder olhar, né? A que preço, né, quando o que você estava falando, né, quando essa medicação é extremamente excessiva, porque daí a gente vai ter uma criança que muitas vezes ela não vai conseguir nem engajar no processo de aprendizagem, porque ela vai estar tão assim abatida, não vai conseguir mais ter aquele interesse pelas atividades, pelo processo, e ok, ela não vai estar incomodando, mas ela também vai estar perdendo muito. Então é importante poder, né, justamente pensar uso de medicamentos que não criam esse estado tão dependente, tão é, letárgico da criança, e que isso seja uma intervenção temporária, enquanto a gente consiga também ir trabalhando e olhando esses aspectos. E uma coisa que eu gostaria de complementar do que você estava falando antes, de quando a criança ela chega na clínica, né? Que eu acho que o analista ele pode ter justamente esse olhar e essa procura, né, de ajudar essa família a construir o que pode ser feito, mesmo que sejam pequenas mudanças, né? Como que essa família pode se organizar dentro das limitações, dentro do cenário dela, para poder acolher essa criança nas necessidades dela. Então, muitas vezes, um profissional que consegue ver de fora o que se passa, que consegue fazer esse contato com a escola, com o médico, assim, de poder pensar em intervenções em que ela consiga, né, justamente lidar com esses conflitos, ter esse espaço para se expressar, para trazer suas angústias, mas também as questões mais práticas, né, de organização, de pensar maneiras como ela pode se adaptar mais na escola, no processo de aprendizagem. Obrigada, Nádia. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Luciana? Boa noite, Nádia. Boa noite. Boa noite, Andriele. As colegas da pós-graduação, a gente discutiu bastante esse tema, muito interessante a forma com que a Nádia trouxe todas essas nuances aí, né, sobre a medicalização e a maneira de ter uma criança, de ver a criança. Vou trazer uns pontos assim, não vou nem fazer nenhuma pergunta, mas só alguns questionamentos. Por que não divulgar tudo isso que ela falou para que professores, pais escutem o que ela teve para falar nessa noite, né? Por quê? O que acontece? Se você vai numa escola, a escola tem um perfil, aquele perfil daquela criança que fica sentadinha, que fica quietinha, que obedece, é aquele perfil. Fugiu daquilo, já não é normal, então vamos lá. Encaminha para o psicólogo, encaminha para o médico, encaminhamento, né? E a partir do momento em que se ouve tudo que ela trouxe aqui, se tem um outro olhar. A gente precisa divulgar isso para a sociedade entender, né? Como a gente precisa ver a criança? Qual é o espaço que essa criança tem que ocupar? Que espaço é esse dentro de casa, na escola, nos diversos ambientes, inclusive na psicoterapia? Tem algo que as duas ali que eram colegas de turma, né, da pós, a Nádia e a Andriele, eu sempre questionei muito, né? As entrevistas preliminares, eu entendo que são necessárias, mas a gente não consegue na prática. Por quê? Porque os pais chegam, eles entregam o filho ali, eles não querem, na primeira sessão você fala,
não precisa trazer o seu filho, né? O que acontece? Chega lá o pai com o filho, e aí ele quer discutir tudo aquilo que tem para falar do filho na frente do filho. Aí você fala, olha, a gente vai conversar, mas a gente não vai conversar sobre isso na frente da criança. Exatamente porque a gente não quer colocar um estereótipo ali, né? Não quer colocar ali. Os pais vêm só para reclamar do filho, daí vai falar tudo aquilo na frente. Então a gente percebe também que o objetivo dos pais e a visão que eles têm de encaminhar o filho para um local é que a gente conserte, é que a gente arrume, é que a gente tire aquele comportamento que está afetando ele tanto em casa quanto na escola. E aí o nosso trabalho não é fácil, né? Diante não só da criança, mas com os pais também. Eu até ouvia muito e eu ficava muito, muito interessada em saber como que os professores falam que conseguem essas entrevistas, tantas entrevistas, porque o máximo que eu já consegui foram 2 sessões, assim, com os pais, bem feita, mas na maioria das vezes eles já querem o atendimento. Mas, enfim, acho que o que eu tinha para falar é que essa aula precisa ir para mais pessoas, não só para psicanalistas, não só para o atendimento, né, de psicólogos, mas assim para as escolas, para os ambientes, para vários ambientes em que tem a criança. Parabéns mais uma vez, Nádia. Mas realmente, assim, isso que você falou, né, desses pais que muitas vezes não estão dispostos a se envolver. E eu acho que daí que entra o medicamento, porque se é uma questão só biológica, não tem algo meu que pode estar tendo como consequência no meu filho, né? Então não tem esse olhar para si, esse perceber, né, o que tem algo de disfuncional nessa relação que está se apresentando no meu filho. Não, é somente uma disfunção neurológica, bioquímica. Então, acaba sendo também, às vezes, uma certa escapatória para esses pais que não querem lidar com o cenário familiar. Bom, eu vou ler então aqui o que a Andriele mandou, né? Ela disse: eu parto de um lugar de estudante de psicólogo e psicóloga, e muitas vezes não consigo responder a um leigo quando esse me vem com uma questão sobre medicação e tratamento das crianças. Muitas pessoas me procuram perguntando se é necessário medicar seu filho. Você tem alguma dica de como responder a esses pais? Bom, acho que primeiro é importante frisar, né, que nós nunca vamos dizer se pode medicar ou não, porque isso é uma função médica, não é uma função do psicólogo, então também não é nenhum aspecto, assim, né, nos colocar nessa função acima de algo que é da responsabilidade deles, mas eu acho que às vezes dá para jogar alguns questionamentos, sabe, algumas certas provocações, né, o que você espera com esse medicamento? O que você tem notado que chama atenção? Quando que isso mudou? Mas também lembrar, né, sempre assim, quando a gente está nesses contextos informais, assim, a gente pode jogar algumas provocações, mas também não é o nosso papel ali de identificar qual que é o problema dessa criança e trazer uma solução pronta, né? Acho que a gente, às vezes, pode talvez orientar algum caminho, de pensar, procurar algum profissional, mas também não dá resposta simples para uma questão complexa. Eu queria pegar o embalo da pergunta da Andriele já para entrar, mas eu acho que também a gente não, assim, como você falou, a gente não está dizendo que não tem que medicar, a gente, né, tanto na clínica com criança, adolescente e adulto, a gente entende que tem períodos, tem situações e tem, às vezes, patologias, estruturas que a pessoa precisa para se manter ali no mundo, às vezes precisa de um medicamento. Então, às vezes é complicado como manejar isso. Uhum. Mas o que eu queria trazer é uma coisa para a gente pensar, assim, discutir, como uma provocação. Assim. Eu vejo isso também, né, até pela minha formação que eu faço agora em história, muito da gente pensar no contexto e como que isso foi feito ao longo vamos usar o Brasil, né, onde a gente está, né, que é de onde a gente pode falar. Como que isso foi construído socialmente, culturalmente? Então, assim, teve no século XIX
um período assim de uma medicalização da sociedade, principalmente da população urbana, começando, obviamente, com as mulheres, que eram loucas, histéricas e desajustadas, e loucos, tanto homens quanto mulheres. Né? Então, isso alcançava a sociedade de uma forma até na literatura. Então, é muito comum na literatura do final do XIX, ali da metade para o final, terem médicos que dão soluções nos livros, e não era nem livro, era em folhetim, era no jornal, então a pessoa comprava o jornal e cada jornal tinha lá capítulos do livro. E, então, assim, isso vinha na sociedade de tudo que é lado, da medicina, isso aparecia na literatura, nos jornais, como que, medicamentos, como ter esse controle, principalmente nos centros urbanos, que está crescendo, tem assim muitas pessoas saem do interior, vão para os grandes centros urbanos à procura de trabalho e tudo isso que a gente sabe que acontece até hoje. E eu vejo assim essa questão da criança chegou aonde chegou, começou lá com a mulher, com os loucos, isso avançou com a construção, com os hospitais, com carceramentos de pessoas ali que às vezes nem tinham nada, mas eram colocadas, eram tiradas do convívio da sociedade, colocadas em algum lugar. E até hoje existem pessoas que moram há 20, 30 anos em hospitais psiquiátricos, que nunca não tiveram contato com o mundo exterior há muito tempo. Então, eu acho que para um momento agora chegou a vez das crianças, sabe? É horrível falar isso, é um sentimento muito ruim, mas é o que chegou. Por quê? Porque a escola não sabe... não sei, eu não trabalho em escola, então não vou falar que a escola não sabe lidar com isso, porque eu não trabalho, nunca atuei em escola. Mas, assim, parece que a gente não está sabendo lidar com a infância. Com a infância... Enquanto sociedade mesmo, né? Que tem que dopar todo mundo para a pessoa conseguir acordar, trabalhar, voltar para casa, manter ali o capitalismo funcionando. A custo de medicamento, muito medicamento. Então, é uma questão que agora a gente trata da infância, mas é uma coisa que vem de muito tempo. E onde a gente vai chegar, o que vai acontecer? Mas eu acho muito interessante você trazer essa perspectiva histórica, sim, porque acho que ajuda um pouco a gente a entender como a gente chegou onde nós estamos, né? De tento pensar assim que a infância foi uma questão que foi surgindo aos poucos historicamente, né? Então antes, sei lá, a infância era até os 5, 7 anos e depois já eram colocados para trabalhar. Uma época, eu não sei localizar isso, assim, mas não existia infância. Era um mini adulto. Era a criança que a gente entende hoje, antes era vista como um mini adulto, usava roupas de adulto, frequentava, digamos, a sociedade como um adulto. Então, demorou muito para surgir um conceito de infância, primeira infância, tudo isso. Eu até coloquei no chat, que medicar, não é para todo mundo, nem de qualquer jeito. Que tem que ter um cuidado. Principalmente porque essa criança de hoje, inadequada, ela é o adulto de amanhã. E que adulto vai ser esse? Como vai se constituir psiquicamente um adulto que na infância passou o período talvez mais importante, que é a estruturação do sujeito? É medicado. Boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que é muito bom compartilhar essas ideias, assim. Enfim, eu busco saber um pouco mais sobre essas relações hoje com a infância, a medicalização, tendo em vista que eu estou inserido hoje no ambiente escolar, né? Eu trabalho com educação infantil e me causa um espanto e até, de certa forma, um sentimento de, não diria de penúria, mas de ver certas crianças em situação de inserem medicamento, estarem fazendo uso de medicamento, tendo os seus encaminhamentos, assim, porque é uma demanda
crescente, muito forte mesmo, assim. Então, por exemplo, crianças de 3 a 4 anos já sendo medicalizadas e sofrendo de um discurso que não é delas, sabe? No meu ponto de vista, é muito preocupante. Acho que foi a Luciana que trouxe, né, sobre essa questão de trazer os saberes da psicanálise em relação a isso para a formação docente. Eu acho que isso é essencial hoje em dia, né? Porque a escola, ela às vezes opta por isso, por ter esse sentimento de impotência, de estar amarrado ali ainda numa situação muito disciplinar, né? No modelo velho, antigo, e que perde sentido para a criança, enfim, tendo toda essa força impulsional que ela tem de se relacionar com o mundo. E, poxa vida, 22, 23 crianças numa sala de menos de 3 metros quadrados é uma coisa bem ruim, assim, tanto para o professor como para a própria criança, né? Então, acontece ali, acho que naquilo que eu consigo observar no meu trabalho, uma alienação da criança, aquela rotina que ela passa 12 horas, né? Então, tipo, a criança chega às 6 horas da manhã, sai 6 horas da tarde da escola. Ela passa muito pouco tempo com a família. O recurso, principalmente no ensino público, ele é muito, muito baixo, assim, né? Então, rola aquela coisa de sempre direcionar a criança ao brinquedo, um brinquedo, enfim, que estimula construção, Lego, essas coisas afim, e que tu consegue observar que aquilo ali, de certa forma, limita a interação da criança com o próprio meio e com os próprios colegas. E aí tu pega uma criança um pouco mais, que é um termo que a gente usa mais, que é agitada, né? Tu pensa assim, poxa, essa criança ela tá tentando estimular, na verdade, outros tipos de brincadeira fora daquele contexto. E não que ela esteja causando problema. Mas aí, eu odeio uma certa expressão, né, o tal do domínio de classe, como se tu tivesse que colocar aquilo ali uma forma de se comportar, e a maioria dos colegas, das colegas, assim, levam essa demanda para os pais, que a criança é muito agitada, os pais sempre naquela coisa de eu não sei mais o que fazer, e a medicalização é o segundo passo, assim, o terceiro passo a ser feito, né? E, e também eu acho que, aí só para concluir, que eu acho que eu já estou me estendendo, essa coisa da criança receber um carimbo assim patológico, e isso também trazer uma diferenciação em relação ao cuidado com ela, né? Hoje aconteceu um fato, justamente hoje, né? Uma madrinha de um aluno que nunca tinha aparecido na escola, apareceu para buscar o aluno, e ela falou: eu vim buscar o fulaninho. Só que na turma que eu trabalho, tem 3 fulaninhos com o mesmo nome. E aí eu questionei, tá, mas qual fulaninho? E ela falou, não, fulaninho com autismo. Aí eu pensei assim, poxa, eu não diferencio a criança por patologia, né? Aí eu de novo respondi, perguntei para ela, mas é o fulaninho de tal sobrenome? Sim, é o fulaninho com autismo. E logo na sequência ela pega a criança, sai beijando, abraçando a criança, a partir de um comportamento até excessivo, assim, para comigo, né? E aí, essa, essa reflexão que eu trago, de que, tipo assim, parece que essa falta de, como as colegas trouxeram aí, de uma situação de contexto social e tudo mais, dos pais não conseguirem dar essa continuidade ao cuidado, talvez essa patologia, essa identidade, esse carimbo psicológico na identidade da criança, faz com que também
esse olhar, que seja esse cuidado para ela, envolva maior número de pessoas. A escola também começa a tratar diferente, a compreender de outra forma, e não que necessariamente seja bom, mas parece que essa diferença tranquiliza os pais, de certa forma. Assim, agora eu sei o que ele tem e eu sei que a escola vai direcionar a melhor coisa a se fazer. Mas, enfim, só na minha turma lá tem 5, 6 diagnósticos. E às vezes é outra coisa. O autismo, na realidade, é outra coisa. Acredito. Muito válida essa fala que você trouxe, sim, acho que representa muitas escolas, né, muito o contexto da educação mesmo, do que tem acontecido, né, de essas famílias que, pensando nas próprias crianças, muitas vezes cobram da escola que seja feita alguma coisa em relação àquela criança, que acaba, a criança disso, né, sendo mais agitada, acaba se direcionando para outras atividades, então existe muita pressão de todos os lados, e a medicação, ela vem como uma solução mais rápida, que parece ser mais efetiva, mas acho que um dos pontos que a gente precisa também se questionar é, né, o que você quer com isso, né? Você quer que as crianças elas só possam aprender sentadas, elas só possam aprender quietas, né? E acaba assim tirando esse espaço da diferença, de diferenças no processo de aprendizagem, diferenças na maneira de se relacionar. Se espera muito que todas as crianças se comportem da mesma maneira, e se não for assim, então vem queixas de todos os lados, vem a solicitação da medicação para que não haja um incômodo, para que não haja mais a diferença. E é uma questão, assim, muito desafiadora, né? Porque para o professor também, né, poder sustentar isso que você fala, né, de dar espaço para que essas crianças explorem, para que elas coloquem a sua curiosidade em ação, para que elas busquem outras maneiras de se relacionar, de aprender, assim, sendo que às vezes nem a própria parte pedagógica da escola dá esse espaço, né? Então, às vezes realmente fica essa situação, parece que estamos de mãos atadas nessa sociedade onde se espera muito essa normalização desse comportamento. Exatamente. Que bom, né, a participação do Gabriel, colocando aí a experiência dele na sala de aula, falando desse lugar. Como tá difícil, né, Gabriel? Fora os inúmeros diagnósticos errados, né? Essa maciça diagnosticação do autismo, como você coloca, será que é autismo mesmo? Será que é isso? Será que não é outra coisa? E isso depois de ter essa rotulação, o que essa criança, ela vai agir de acordo, né? Ela vai agir de acordo com aquele diagnóstico. Enfim, gente, eu acho que fica o mal-estar, né? Acho que o mal-estar diante dessa situação toda que estamos vivendo. Mas sempre pensando sobre isso, sempre nos preocupando, nos implicando e vendo o que é possível dentro do nosso dia a dia. O Gabriel como professor, nós enquanto clínicas, como olhar para tudo isso e fazer a diferença no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Tendo esse olhar amplo, esse cuidado com aquele serzinho que está ali. Isso é muito importante. Gente, mais alguém gostaria de colocar, fazer uma questão? Bom, então, acho que podemos encerrar, mas antes eu gostaria só de convidar vocês a participarem de outros momentos como esse, que isso aqui, gente, faz parte, né, de nossa responsabilidade e implicação social enquanto atuar. Então, no dia 23, nós vamos ter a fala da Isis, sobre amores possíveis. O que a psicanálise tem a dizer sobre a tampa da panela e a metade da laranja? E no dia 7 de dezembro, sempre são nas quintas-feiras, tá, gente? Às 8 horas. A Karine vai falar sobre Espelho, Espelho Meu.
adolescência, uso da imagem e as redes sociais. Então, a gente está trazendo aí bastante temas contemporâneos, isso que está aí pungente na cultura, borbulhando na clínica e a gente vê todo dia no nosso dia a dia. Então, fica o convite para vocês participarem e divulgarem, nos ajudarem a pensar sobre esses temas